Muito bem, então, pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre a vida de Jung. Jung nasceu em 1875 na Turcóvia, Suíça. O lugar onde ele nasceu e a época em que ele nasceu era de uma convergência intelectual, energética, cultural, artística muito grande. Ele teve influências muito importantes. E a Suíça era, de fato, já um centro muito significativo de instituições filosóficas em geral. Então ele nasceu já num momento de muita confluência e muita influência de todos esses aspectos. E o suíço, ele já nasce sabendo várias línguas, né? Porque ali tem uma confluência muito grande de línguas, alemão, francês, o próprio italiano, e também acaba falando inglês. O pai do Jung era poliglota também e fez a tradução do Cântico dos Cânticos, que é um texto atribuído ao rei Salomão, filho do rei Davi, e que é base de todo o pensamento maçônico. A Carta de Salomão é a carta da maçonaria, onde se tem os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da França, da Revolução Francesa. Isso vem dos preceitos salomônicos. Salomão tem 3 produções atribuídas a ele, e são Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Provérbios. Cada um deles tem 3 livros sagrados, são partes específicas da vida dele e que pregam também estes 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. O pai do Jung era maçom, então ele tinha também o conhecimento pitagórico, porque a base do conhecimento pitagórico é a estrela de 5 pontas, a estrela de Davi, e que dá essa visão do homem vitruviano e que o próprio Leonardo da Vinci também reproduz. Toda essa profusão de conhecimentos estava já na vida do Jung, e a tese de doutorado do pai de Jung foi a tradução do Cântico dos Cânticos, que é o livro de encantamento de Salomão para com o sagrado. Ora, o pai de Jung era um pastor luterano e se manteve assim até o fim da vida. E toda aquela influência luterana do pai vem também de forma muito forte para Jung. E, paralelo a isso, a mãe do Jung era uma mulher diferente, porque ela tinha já uma cultura muito grande, dinheiro, prestígio, etc. Ela era uma mulher que tinha, de certa maneira, poderes. E o pai dela chegou a ser, inclusive, prefeito da Basileia, né? Este pai, ou seja, avô de Jung, que também era maçom e pastor. Mas a mãe do Jung, ela teve acesso a toda a estrutura mítica e ela acabou lendo uma autora chamada Helena Petrovna Blavatsky, com seus livros, né? A Isis Sem Véu, Chaves da Teosofia, que era a base também do pensamento de Rudolf Steiner, da antroposofia, por exemplo. Também da eubiose, muita coisa da Rosa Cruz, da própria maçonaria está lá, de alguma forma misturado nesse pensamento que fala sobre a integração dos saberes, a integração das expressões humanas diante do sagrado. Então, a própria mãe de Jung tinha um caráter místico mais amplo do que o próprio pai de Jung, que tinha lá seus conflitos. E o Jung, até os 9 anos, foi filho único. E até essa idade ele não tinha irmãos, e aí foi criado no meio dessa história toda. O avô de Jung, que além de tudo tinha o mesmo nome de Jung, ou seja, Carl Gustav Jung, era médico e reformador da Faculdade de Medicina da Basileia. Jung sempre se indispunha com o pai também por conta dessas questões teológicas. E todos eles estavam ligados, de certa forma, à maçonaria. E na maçonaria se diz que todos nós somos pedras brutas que devem ser desbastadas, ou seja, lapidadas, polidas, para que o brilho interno reflita no mundo externo, exterior. A palavra maçom designa pedreiro. É o indivíduo que mexe na massa. É aquele que está lá com um esquadro e um compasso, agindo como um geômetra. Está lidando com a geometria sagrada. Por isso que toda essa mistura de informações de Pitágoras, Goethe, de Leonardo da Vinci, né, porque se acredita
que Deus é um grande arquiteto que geometricamente criou tudo e todos. O pai do Jung, ele era reverendo protestante, doutorado em línguas orientais e se casou com Emily Young Preisler, que era mãe do Jung, também ligada ao ocultismo, como eu já falei. Ora, Jung diz que a atmosfera do seu lar era irrespirável, porque o seu pai tinha um ar melancólico, frustrando-se após terminar a versão árabe do Cântico dos Cânticos. Ora, por quê? Porque o pai do Jung era um pastor e ao mesmo tempo era maçom, estudioso, erudito. E essa crise o levava a um conflito. Para o pai de Jung não era possível se entregar a uma carreira acadêmica e ao mesmo tempo a religiosa, a ponto de que ele resolveu sacrificar a ciência em nome da religião. E aí ele rompe com essa estrutura acadêmica e vai morar no interior da França, sendo então pastor, virando então pastor. Jung diz que o pai sacrificou o intelecto na vã ilusão de se afirmar com uma piedade vacilante ou uma fé duvidosa. A partir daí, o pai do Jung ele passa a ser um homem triste, sofrido, revoltado e morreu, de certa maneira, infeliz. Jung capta tudo isso e capta também toda a tristeza que aconteceu por conta de tudo isso. E, de certa maneira, ele sempre percebe essa crise familiar. Então, desde pequeno, Jung ele tem uma percepção. Ele percebia que existe uma dualidade dentro dele, né? E ele teve a coragem de aceitar isso. E percebeu que existe uma dualidade também dentro de outras pessoas. O próprio Nietzsche fala isso de uma forma clara, e muitos autores também, ou seja, eu não sou eu sou muitos. Existem vários aspectos dentro de mim que estão em conflito. Uma parte de mim busca uma coisa, outra parte de mim busca outra coisa. Uma parte de mim pensa de um jeito, outra parte de mim pensa de outro. Eu tenho hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Uma tem um tipo de possibilidade, uma ampla visão do mundo. Não dá para ser monotemático. Existe uma ampla visão do mundo dentro da gente mesmo. Não dá para ser monotemático. Qualquer indivíduo tem um diálogo interior e esse diálogo tem muitas vozes antagônicas por vezes também, questionando, duvidando e por vezes incentivando, enfim. E o Jung percebia isso dentro dele, percebia que existia dentro dele um homem fraco, um indivíduo fraco, franzino, inseguro, mas que ao mesmo tempo existia um indivíduo altivo, seguro, forte, maduro. E o Jung dizia que era a personalidade número 1 e a personalidade número 2. E aí, junto com tudo isso, ele percebia também a mãe. Percebia que a mãe também tinha duas personalidades. Em alguns momentos a mãe era amorosa, carinhosa. Em outros momentos ela era rígida, dura. E ele foi percebendo tudo isso desde muito cedo, desde muito jovem. Que as pessoas têm características diferentes, características bipolares, ambivalentes, personalidades múltiplas ou autônomas. Paralelamente a isso, ainda criança, ele tinha uma brincadeira no quintal da casa dele, como filho único ainda, né? Ele se sentava numa pedra e ele ficava imaginando a pedra perdida. E de repente ele pensava, e se essa pedra disser eu e ficar pensando, o que é este ser sentado em cima de mim? E ele disse que ficava encantado com esse tipo de pensamento, e que às vezes ele até não sabia se ele era a pedra, se a pedra era ele, quem é que estava sentado na pedra, se era ele que estava sentado na pedra ou se era a pedra que estava sentada em cima dele. E aí a hora que isso ficava muito forte, ele se assustava e saía correndo. Ora, isso é alteridade, isso é a nítida sensação de se sentir no lugar do outro e vice-versa. Alteridade que já está lá nele, em Jung, desde muito cedo. E aí, de certa maneira, ele vira um pedreiro, não só como um maçom na arte da pedraria, mas também como um artesão, e ele passa a esculpir, ele lapidava pedras. E aí deixou também seu legado de pedras esculpidas, um pedreiro mesmo, esculpindo, inclusive construindo a sua torre, a Torre de Bollinger. Uma pessoa assim, de certa maneira, não é comum.
E aí quando ele chega aos 12 anos, no meio disso tudo, ainda com aquela personalidade franzina, se sentindo inseguro de certa maneira, apesar de todos os pensamentos importantes que ele tinha, ele recebe na escola um murro de um garoto, e na hora que ele tomou um murro, ele cai e um pensamento passa pela cabeça dele: agora eu não preciso mais ir à escola. E quando ele chega em casa, ele está convencido disso, de que ele não vai mais na escola, e ele não vai mais mesmo. E no dia seguinte, quando a mãe tenta forçar ele a ir, ele não vai para a escola, e ele tem uma crise histérica e não vai. Ele fica lá, ele desmaia, ele não vai mais na escola. Ele desmaia e ele não vai mais na escola. Isso foi por mais de um ano. Isso foi um dia, 2 dias, 3 dias, e ele passou praticamente um ano inteiro nessa situação. E a gente daria hoje em dia o nome disso como síndrome de pânico, alguma coisa associada a alguma fobia associada. E ele ficou lá mesmo, e naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, também não tinha remédio como existe hoje. Então ele ficou lá, como ele não fazia nada, ele ficava esculpindo suas pedras. Então naquela época não tinha psicólogo, nem psiquiatra, não tinha pedagogo querendo dar remédio, ou seja, deixaram ele ter a sua expressão natural, criar a sua expressão natural. O Hillman, no seu livro Código do Ser, faz uma análise da função teleológica de pessoas famosas ao longo da vida. O que seria o objetivo da vida, segundo Heráclito, chama de daimon, e percebe que este vir a ser se manifesta desde a mais tenra idade, e é o que parece estar ocorrendo aí com Jung nessa fase. Então Jung desde cedo já tinha lá o seu chamado, o seu daimon, o seu vir a ser, e aos 13 anos ele está lá parado, totalmente parado, e um belo momento ele ouve o pai conversar com um amigo também pastor, e ele pergunta para o pai do Jung: o que acontece com seu filho? E o pai de Jung diz: eu não sei o que vai acontecer com ele, eu acho que ele não vai ganhar para o próprio sustento. A hora que o Jung ouve o pai falando assim, daquele jeito, ele diz que alguma coisa atravessou ele e ele pensa: eu vou ter que me sustentar. E aí intuitivamente, ele era intuitivo, ele foi para a biblioteca do pai, e não era uma biblioteca qualquer, ele era pastor, era doutor, e aí ele começou a pegar intuitivamente alguns livros. O primeiro livro que ele pega, então, é de um tal de Schopenhauer. O interessante é que ele começa a ler e começa a entender. E ele começou a ler e lia, e depois de algum tempo, acordado, ele desmaiava. Depois ele fazia isso novamente e desmaiava de novo. E aí ele foi percebendo que os desmaios foram ficando cada vez mais espaçados, e o tempo de desmaio ficava cada vez menor. E a partir de um certo momento ele não desmaiou mais e se tornou um obsessivo por leitura. Daí ele ficou lendo sem parar tudo que ele podia na biblioteca do pai, leu Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Goethe, todos os renascentistas, os grandes filósofos, e isso deu a ele um fortalecimento interior. E à medida que ele estava já com a massa crítica em formação, uma massa crítica forte, ele entendeu sobre a angústia, sobre o aperto no peito, ele começou a entender sobre ele mesmo e começou a perceber as outras pessoas, a entender sobre as outras pessoas, e percebeu que toda a base da psique humana está na filosofia, na sequência na antropologia e depois na sociologia. É interessante que aqui no Brasil, no curso de psicologia, não se fala muito dessas coisas, né? Claro. Então, a partir de então, ele diz que a personalidade número 2 ganhou espaço em relação à personalidade número 1. E aí ele volta para a escola, mas agora inteiro, presente, altivo, seguro, e aí ninguém mais consegue mexer com ele. Então ele vai e ninguém mais segura. Existe um filme chamado Face a Face com o Jung, e nesse filme ele comenta que se ele encontrasse um dos professores daquela época, ele poderia até matá-lo. Ainda já acima de 80 anos ele diz isso. Esse episódio, porque o professor deu para ele um trabalho para fazer, deu para a classe toda, sobre um tema que o Jung gostava muito, e ele se dedicou bastante. E quando o professor foi dar a nota para o Jung, ele foi dando a nota da pessoa melhor para pior,
E a nota do Jung não aparecia. A hora que terminou, ele não falou sobre Jung, ele diz assim, e aqui tem um trabalho do Carl Jung, com certeza não foi ele que fez, foi um plágio, se eu tivesse que dar uma nota seria a maior nota, mas como não foi ele que fez, eu não posso dar, apesar de que eu não sei de onde ele plagiou. Então esse filme é muito interessante e eu vou colocar aqui para vocês também o link, o filme, para que vocês possam assistir face a face com Jung. E aí nessa ocasião ele disse que se encontrasse com o professor ele mataria. Ora, ele disse isso aos 83 anos de idade, ou seja, carregou esse complexo por todo esse tempo. A partir daí, então, ele vai, a partir desse momento, dessa época, ele vai ser um cara forte, vigoroso, mas ele precisou de um ano de imersão no inconsciente, aquela parada. Aquilo era importante, o processo de maturação. E aos 16 anos ele vai então ler vários tipos de autores e ele passa por várias escolas, escolástica, Aristóteles, São Tomás, Schopenhauer novamente, aí vai. Em 1900, com 23 para 24 anos, ele já tem o título de médico. E em 1902 ele é nomeado como psiquiatra. E aí ele vai defender sua tese de doutorado sobre psicologia e a psicopatologia dos denominados fenômenos ocultos. Em 1903 ele passa a ser o primeiro assistente no manicômio e clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique. E nesse mesmo ano ele se casa com Emma Rauschenberg, com quem ele vai ter então 5 filhos. E aí ele recebe o título de cidadão honoris causa. Ora, por que ele recebe este título? Porque ele foi quem criou o primeiro detector de mentiras da história humana. Ele começou a usar galvanômetros, psicogalvanômetros, que são instrumentos que medem a energia galvânica das pessoas. E ele começou a fazer um teste chamado teste de associação de palavras. Então ele juntava uma lista de 100 palavras e ele falava uma palavra e pedia para o indivíduo associar uma outra palavra à palavra que havia falado. Então a primeira palavra que viesse à mente da pessoa era anotada por Jung, e aí ele fazia e refazia o teste, e aí ele ia percebendo algumas coisas. Ele ia percebendo que para um determinado estímulo de uma palavra, o indivíduo tinha determinadas reações. Por vezes ele gaguejava, por vezes ele suava, por vezes dilatava a pupila, ou alterava a energia galvânica dele. Então ele percebeu que determinadas palavras atingiam determinados núcleos afetivos que geravam determinadas reações, ou seja, as palavras eram inputs afetivos que desencadeavam complexos. Então ele começou a desenvolver a sua teoria dos complexos já aos 24 anos, a partir daí fazendo esse teste de associação de palavras. E esse teste tinha tantos resultados que ele começou a fazer isso como detector de mentiras mesmo. E ele ajudou então a desvendar vários casos ajudando na polícia. Então ele sabia que a associação das palavras gerava, nesse processo se gerava inputs afetivos. E aí era possível alcançar os complexos, mas ele não sabia onde estavam os complexos. Foi quando em 1906 ele recebe de presente o livro de Freud, chamado A Interpretação dos Sonhos, e nesse livro Freud fala sobre uma coisa chamada inconsciente. E ali ele diz que os sonhos seriam os restos de um aspecto inconsciente suprimido pelo superego. E essa ideia de Freud faz muito sentido para Jung. E aí ele manda para Freud o seu livro sobre complexos. E Freud acha bárbaro tudo aquilo também. E aí eles marcam de se encontrar. Foi quando, em 1907, eles se encontram pela primeira vez e conversam por 13 horas ininterruptas sem parar, onde um encanta o outro, apesar de que Jung era 20 anos mais novo do que Freud. Mas o Freud ele queria um discípulo, e queria um discípulo não judeu, e um discípulo mais jovem para disseminar a teoria dele, e o Jung caiu como uma luva para o Freud.
E com menos de 1 ano de relacionamento entre os dois, Jung foi transformado pelo Freud no presidente fundador da Sociedade Psicanalítica Internacional. Mas o Jung sabia desde o início que existia uma incompatibilidade entre os dois. Uma incompatibilidade cultural, religiosa, espiritual, filosófica, histórica, antropológica, mas de qualquer maneira o Jung foi caminhando e ele era mais jovem, estava lá, um contava um sonho para o outro contava o sonho para o outro. O Freud se encantou com a ideia dos complexos, pegou a teoria de certa maneira para ele e também passou a usar na prática dele o teste de associação de palavras do Jung. Aí o Jung foi usando a associação de palavras e foi percebendo que era difícil ficar ali atrás do divã esperando o núcleo afetivo do complexo se manifestar. E aí ele percebeu que era mais rico e efetivo olhar para esse paciente no olho a olho e interagir. Aí cada um vai desenvolvendo as suas próprias técnicas, suas maneiras de lidar com o processo terapêutico. A relação dos dois vai de 1907 a 1913 e o Jung contribuiu muito mais com a teoria psicanalítica do que a teoria psicanalítica contribuiu com a psicologia junguiana. E aí eles rompem quando o Jung lança o livro Símbolos de Transformação da Libido, que fala sobre a capacidade do símbolo de transformar energia psíquica. Agora, desde o início, fica claro certos pontos de divergência entre eles, dentre os quais a gente pode citar os seguintes. Para Freud, a libido ela tem a conotação sexual, enquanto para Jung significa a energia psíquica, onde também existe a energia sexual. Para Freud, há um predomínio da razão, enquanto para Jung, o ser humano é baseado em religião, somos todos homos religiosos. Para Freud, o inconsciente é um subproduto da consciência, enquanto para Jung, a consciência caminha como evolução do inconsciente. Para Freud, há o conceito de adaptação, enquanto para Jung, individuação. Mesmo assim, Jung foi nomeado presidente da Sociedade Psicanalítica e eles tiveram um intenso relacionamento durante 6 anos, ficando evidente que as suas bases filosóficas e religiosas eram diferentes. Para Freud, o sentido da vida tem como base a aquisição do conhecimento em busca da perfeição, enquanto para Jung é a realização do si mesmo, que traz um sentimento de plenitude que leva à transcendência apesar das diferenças assimétricas e imperfeições humanas. Jung e Freud fazem uma viagem aos Estados Unidos e que desencadeou para o Jung a ideia de arquétipos e inconsciente coletivo. Eles estão no navio e Jung conta um sonho que teve para Freud. Ele diz que estava numa casa, ele ia descendo os cômodos e a cada cômodo que ele descia, ele estava numa época anterior, ele ia descendo de época 1900, 1800, ia descendo para a era medieval, para a antiguidade, até chegar no tempo das cavernas. E a hora que chega lá, ele está numa caverna e lá nessa caverna ele encontra 2 esqueletos, 2 ossadas. E nessa ocasião Freud pergunta: quem você quer matar? Como Jung sabia do processo de interpretação de Freud e sabia que Freud iria interpretar como querendo matar o próprio Freud, ou seja, a própria teoria do Freud, Jung diz: a minha mãe e a minha esposa. Freud diz: é isso mesmo, e a partir daí Freud não conta mais sonhos para Jung, porque diz ser uma questão hierárquica. Mas eles seguem viagem e chegam a Nova York, onde lá eles visitam um manicômio e Jung tem contato com um dos pacientes, um negro, que não tinha instrução nenhuma, analfabeto, e que ficava na janela olhando para fora e pegou Jung assim, puxou e disse assim: olha lá, você está vendo? Você está vendo? O pênis do sol balançando, criando os ventos e fertilizando a terra. Jung pensa: puxa, o que é isso? E tudo bem, passa para lá e tal, vai embora, mas ele não esquece isso, anota lá no seu caderno e
Um ano depois, Dietrich, que é um sinólogo, um historiador, um linguista, usando a pedra de Roseta, consegue fazer a tradução dos textos da cultura mitraica, do deus Mitra, o deus Sol. E uma das partes desse texto conta a história que Jung havia ouvido daquele negro descendente de africanos inculto, esquizofrênico, ou seja, o Sol, com seu pênis que balança, cria os ventos e fertiliza a terra. O sonho, então, que ele havia contado para Freud, mais essa vivência que ele teve com a pedra de Roseta e aquele negro no manicômio, dava para Jung várias opções simultaneamente. Dava para ele a possibilidade de reconhecer a teoria dos arquétipos e também do inconsciente coletivo. Ora, tanto o sonho que ele havia contado para Freud quanto o evento com este negro esquizofrênico lá em Nova York dava para Jung várias opções simultaneamente, dava a possibilidade de ele reconhecer a teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo. E assim nasceu a ideia de inconsciente coletivo e dos arquétipos para Jung, onde ele percebeu que uma coisa não está limitada a tempo e espaço e faz parte de toda a história da humanidade ao mesmo tempo, algo profundo que ao mesmo tempo cria a realidade e ao mesmo tempo se mantém como estrutura base da condição humana. Em 1913 ele começa a estudar alquimia e quando ele chega à alquimia ele fica completamente deslumbrado, porque esses conhecimentos são a base também da maçonaria e são absolutamente profundos, porque é uma metáfora do autoconhecimento. E aí, em 1920, ele chega aos conceitos de introversão e extroversão. Em 1921, ele passou um grande período na África, depois de visitar os índios pueblos no Arizona e no México. E aí, em 1926, ele volta à África para viver entre os nativos das vertentes do Monte Elgon, no Quênia. Visitou a Índia e também vários outros países europeus, além dos Estados Unidos. Em 1922, ele comprou um terreno em Bollingen, onde ele constrói uma casa de 2 andares que vai sendo reformada e construída ao longo da sua vida, conforme as suas necessidades internas. Em sua torre de Bollingen, Jung dizia que se sentia mais autenticamente ele mesmo. Lá Jung dizia ser o filho arquivo de sua mãe, o filho do inconsciente materno, o arquivelho que habitava seu ser quando ele era criança, o arquivo do inconsciente da humanidade. A casa de Bollingen tomou sua forma definitiva, ou seja, foi terminada em 1955 após vários estágios de transformações. Nessa época é que Jung, já com 45 anos, já esculpindo, bem envolvido com as questões da sua metanoia, onde ele conclui o Livro Vermelho. Ele diz assim: tornou-se claro para mim que a meta do desenvolvimento psíquico é o si mesmo. A aproximação em direção a este não é linear, mas circular. Compreender isso deu-me firmeza e progressividade. Restabeleceu-se a paz interior. Atingira com a mandala expressão do si mesmo, a descoberta última a que poderia chegar. Alguém poderá ir além, eu não. A partir desse momento, toda a sua vida se resumiu a elaborar tudo o que surgiu durante todos esses anos, suas vivências internas, seus estudos, suas pesquisas, suas viagens, enfim. O sentido era então dar forma ao conteúdo que habitava lá dentro dele, lá dentro do seu íntimo. Jung foi então ao encontro de suas raízes históricas e os estudos da alquimia foram decisivos para isso. Em 1928, ele publica o livro A Dialética do Eu e do Inconsciente, e em 1929, em colaboração com Richard William, o livro O Segredo da Flor de Ouro. Nessa época, o Jung já estava com 55 anos e em plena produção científica. Suas obras vão surgindo, A Energia da Alma, A Psicologia e Religião, entre tantas outras. No início de 1944, próximo já aos 69 anos, ele fratura o pé e logo depois tem um infarte.
Durante a doença, ele passou muito tempo de cama e teve vários sonhos e visões que foram contribuindo para mais transformações em sua vida. Seu pensamento fluía e Jung diz então que após a doença se estabeleceu dentro dele uma relação de sim incondicional à vida, sem objeções, aceitando as condições da existência, compreendendo, aceitando o simples. E aí ele escreveu: quando seguimos o caminho da individuação, quando vivemos nossa vida, é preciso também aceitar o erro, sem o qual a vida não será completa. Nada nos garante, em nenhum instante, que não possamos cair em erro mortal. Pensamos talvez que haja um caminho seguro. Ora, esse seria o caminho dos mortos. Então nada mais acontece e em caso algum acontece o que é exato. Quem segue o caminho seguro está tão bem como quem está morto. Jung afirma que a doença nos leva a fatos e que a psicoterapia ao bônus da doença, que é o conheça-te a ti mesmo. Os cristãos poderiam falar, reconhecer e carregar a própria cruz. Em 1944, Jung publica os livros Psicologia e Alquimia, Resposta a Jó. Em 1946, a Psicologia da Transferência. E em 1951, retoma a problemática de Cristo com o livro Aion, em busca do simbolismo de si mesmo. Em 1956, o livro Mysterium Communius. Jung conclui que suas obras são estações de sua vida, concluindo a expressão do seu desenvolvimento interior, que sua vida é a sua ação e que seu trabalho é consagrado ao espírito, sendo impossível separar um do outro. Jung foi um viajante que se aprofundou em um terreno insólito e aterrorizador. Passou pela Primeira Guerra Mundial, se dedicou ainda mais a elaborar suas vivências internas e suas experiências, com os estudos e pesquisas e também suas viagens, para poder cumprir a missão a que se sentia predestinado, escrevendo o seguinte: pressentira desde o início a singularidade do meu destino. O sentido da minha vida seria cumpri-lo. Isso me dava uma segurança interior que nunca pude provar a mim mesmo, mas que era provada. Não possuía essa certeza, mas ela me possuía. Ninguém conseguiu demover-me da certeza de que estava no mundo para fazer o que Deus queria e não o que eu queria. E aí Jung também explica como ele inseriu o universo mítico em sua obra. Ele diz assim: ao descrever os processos vivos da psique deliberada e conscientemente, dou preferência a um modo de pensar e de falar dramático e mitológico, porque isso não só é mais expressivo, como também mais exato do que uma terminologia científica abstrata, que está acostumada a se entreter com a noção de que suas formulações teóricas poderão um belo dia ser determinadas por equações algébricas. E aí ele também tece uma crítica para a atitude racionalista do homem contemporâneo, dizendo que, ao negarmos o sagrado e os deuses, passamos a ter uma atitude unilateral, onde cultuamos e adoramos monoteístamente apenas a Deus a razão. Veja o que ele diz. O homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e toda a sua eficiência, continua possuído por forças além do seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desaparecem, têm apenas novos nomes e conservam-no em contato íntimo com a inquietude, apreensões vagas, complicações psicológicas, uma insaciável necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimento e, acima de tudo, com uma enorme coleção de neuroses. Jung ele encorajava os seus alunos a abordar cada caso com um mínimo de suposições preconcebidas. Ele dizia saber que o ideal, mais utópico e talvez até impossível, seria não ter nenhuma suposição e que cada analista encontre os seus próprios caminhos. Então, cada um de vocês deve encontrar os seus próprios caminhos. Veja o que ele diz sobre isso. Posso apenas esperar e desejar que ninguém se torne junguiano. Eu não proclamo qualquer doutrina pré-determinada e abomino os partidários cegos.
Deixo todas as pessoas livres para lidar com os fatos à sua própria maneira, pois também reclamo essa liberdade para mim. Nessas frases a gente percebe o sentido teleológico que o Jung alimenta sobre a alma humana, sua dinâmica e também os seus fins. Em 1957, Jung, já com 82 anos, iniciou a elaboração de sua última contribuição literária, o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que foi compilado e prefaciado por Aniela Jaffe. Em 1959, em sua casa de campo em Bollingen, enquanto ele desenvolvia o capítulo sobre a vida depois da morte, Jung disse: "Algo em mim foi atingido, formou-se um declive pelo qual me vejo forçado a descer." Na primavera de 6 de junho de 1961, quase com 86 anos, em sua casa, em sua torre de Bollingen, Jung morre tranquilamente. É significativo dizer que na entrada de sua casa, Jung colocou em latim os seguintes dizeres: "Chamado ou não chamado, Deus está presente." Muito bem, pessoal, essa foi a aula sobre a vida de Jung e eu espero que vocês tenham aproveitado. Existem muitos meandros nesse caminho. Esse é um en passant geral, para que vocês tenham um primeiro contato e para que vocês possam conhecer de forma substancial como foi a vida de Jung. Ele não só produziu uma obra literária, uma obra dentro da psicologia, uma linha ou conceitos da psicologia. Ele desenvolveu, sim, a sua vida, e a sua vida é a sua obra. E é essa obra agora que eu começo a apresentar para você.